Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje vamos considerar um novo vídeo aí do ajudante do corpo governante, que faz um vídeo e está expressamente falando sobre finanças, sobre dinheiro. Então hoje a gente vai estar considerando esse vídeo dele, ok? E ele vai falar cada absurdo que você não acredita, não é? Vamos ver o que ele está dizendo aqui. O texto de hoje diz que devemos usar nossos recursos financeiros para fazer amizade com Jeová e Jesus. É verdade que Jeová é dono de tudo, mas quando nos vê... Então, para ter amizade com Jeová e com Jesus, então você vai ter que contribuir, não é? Está considerando aqui Lucas 16:9, o senhor Gajos Glontin, e pela aparência dele aí no vídeo, né, pela sua fala corporal, você vê que ele tá mentindo. Você vê que ele ficou todo desconcertado, ficou todo sem graça. Então a gente vai estar dando uma olhada. Eu cortei algumas partes do vídeo, tá? Cortei algumas partes do vídeo para não ficar tão longo. Não tirando nada do contexto, mas sim o que eu peguei, o que foi mais, né, interessante. Então vamos dar uma olhada no que ele fala e eu vou estar comentando. Fazendo sacrifícios, ele fica feliz. E o resultado de aplicarmos o texto de hoje é que nos tornamos amigos de Deus, aquela mesma fala. Porque, para quem não sabe, testemunhas de Jeová não são filhos de Deus. Segundo seu corpo governante, elas são amigas de Deus. Ou tem um livro, se eu não me engano também, que fala que Jeová é o seu avô. Olha só que absurdo, né? Avô. Então eles não podem ser filhos de Deus. Eles somente podem ser amigos de Deus ou netos de Deus, né? E então aqui, para se tornar amigo de Deus, você vai ter que, né, dar mais dinheiro. Vamos lá, continuando. Agora, como a congregação usa seus recursos para fazer amigos no céu? Nós sabemos pelos relatórios mensais que todos os recursos da congregação são usados na obra do reino. Todos os recursos, ele está dizendo que é usado na obra do reino, todo. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Todo o dinheiro que não tem essa clareza, não tem essa transparência financeira dessa empresa que se disfarça de religião, todo, né, não tem uma transparência. Agora, muito do dinheiro das Testemunhas de Jeová está indo para processos que está sofrendo na justiça, não é pessoas que estão processando, processos contra os pequenos, mundo afora, na Austrália e outros países aí. Não é esse dinheiro, ele não conta, mas esse dinheiro da Testemunha de Jeová está sendo para pagar advogados, enfim. Então não existe uma transparência financeira, porque essa empresa, JW, ela tem participações de outros movimentos, por exemplo, dinheiro em bancos, ela tem o seu próprio site de vendas de imóveis, IBSA, se eu não me engano é o nome, IBSA, onde está lá o nome da torre de vigia e vários apartamentos para vender. Então essa empresa, ela gasta não só seu dinheiro para a obra do reino, né? Do reino, o reino deles, não o reino de Deus, porque nem o que eles pregam é de Deus. Vamos lá, continuando. Mas também tem o segundo motivo, que vamos falar agora. É uma forma de mostrar amor pelos irmãos de outros países. Aqui ele vai dizer, né, dá para se entender que existe um amor mundial entre os irmãos. Mas não é isso também não. Como congregação, nós queremos fazer sacrifícios para apoiar a construção e manutenção de locais de adoração em outros países. Construção e manutenção, mas isso é uma mentira descarada, porque existe no mundo
aí fora, outros países, África, enfim, que eles não têm uma poltrona para sentar, não existe um salão do reino feito, bem feito, enfim. E aonde que está todo esse dinheiro? Para onde que vai? Se é tudo para o reino, por que esses salões nunca são construídos? Esses pobres coitados ficam no tempo. E fazemos isso para ajudar os que precisam. Como congregação, não queremos dar apenas o que sobra, mas ajudar de todo o coração. Sei. E todos os irmãos e irmãs que estão se beneficiando dessa generosidade são muito gratos. Todos estão gratos mundo afora, né? Com certeza estão. Agora, como a organização no mundo todo usa os recursos financeiros para fazer amigos no céu? Como? Eu já expliquei, não é? Não existe uma transparência, ela não fala, ela não coloca o relatório de onde vai. Depois ele vai falar de um número aí, mais de 200 milhões de dólares foi gastado em 2018, só no ano de 2018. Ele vai falar aí. Primeiro, seguindo as orientações que a palavra de Deus dá, o corpo governante tem autoridade para decidir como o dinheiro da organização deve ser usado. Olha o que ele falou. Segundo a Bíblia, o corpo governante... Vou até voltar aqui. Tem autoridade para decidir como o dinheiro da organização deve ser usado. O corpo governante tem autoridade de decidir. Aonde que está isso na Bíblia? Você pode me mostrar um versículo aonde a Bíblia diz que o tal do corpo governante tem autoridade? Vamos voltar aqui de novo, porque isso aqui é muito interessante. Como o dinheiro da organização deve ser usado. Autoridade para decidir. O corpo governante tem autoridade para decidir como o dinheiro da organização deve ser usado. Aonde diz a Bíblia isso? Porque você citou aqui a Bíblia, segundo a Bíblia. Vamos voltar aqui. Mas que a palavra de Deus dá. A palavra de Deus dá. Aonde? O corpo governante tem autoridade para decidir como o dinheiro da organização deve ser usado. Uau! Olha só o que ele diz. O interessante é que, segundo a Torre de Vigia, ensina que em 1919 Jesus escolheu entre todas as religiões do mundo, ela escolheu esse grupo religioso aí. E naquele tempo existiam os ungidos, não é? Várias pessoas. Então essas pessoas elas que tinham, né, essa autonomia. Mas hoje é só os 8 velhotes que têm até o mandato de mandar dinheiro. Enfim, só o corpo governante que tem autoridade, que não está na Bíblia essa autoridade. Onde está escrito isso? Não, é um absurdo. Para a Bíblia, em Mateus capítulo 10. Olha que interessante, ele vai citar Mateus capítulo 10, ele fala algumas coisas, mas ele pinça só o que eles querem. Olha só o que diz a Bíblia. E o que o corpo governante nunca fez e nunca vai fazer. Não é? Porque a crença TJ, ela é cessacionista. Os cessacionistas acreditam que os dons, milagres, enfim, os dons espirituais cessaram, não é? Cessaram. E o engraçado é que ele vai citar agora uma passagem que vai falar sobre a continuação, porque nós somos continuistas, acreditamos nas evidências dos dons até hoje. Mas a Torre de Vigia e outros grupos acreditam que os dons eles cessaram, não existem mais. Veja o texto de Mateus que ele vai ler. Foi Jesus que deu essa orientação aos discípulos dele. Jesus que deu essa designação aos seus discípulos. Mas o corpo governante não representa Jesus, não representa Deus? Vamos ver o que o texto diz. Mateus capítulo 10, versículo 8 diz: Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. E o princípio?
Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Olha o que o texto diz. Vamos voltar novamente aqui. Jesus, que deu essa orientação aos Vamos ver o que o discípulos, texto diz. Mateus capítulo 10, Versículo 8. versículo 8 diz: curem os doentes. Por que o corpo governante não cura os doentes? Eles não são o canal exclusivo de Deus? Tá meio estranha essa passagem bíblica que o corpo governante não quer, não é? Seguir o que Jesus disse, que é para curar. Ressuscitem os mortos. Ressuscitar os mortos, o corpo governante, porque nenhum dos ungidos ressuscitou mortos. Jesus falou isso para os seus discípulos. E aí? Purifiquem os leprosos, nem purificar os leprosos, o corpo governante não pode fazer isso? Não pode um dos membros do corpo governante limpar um leproso? Tempo tem. Não é? Aí ele também fala de expulsar demônio. Algum ancião expulsa demônio, você já viu? Mas o corpo governante deveria expulsar os demônios. Eles são representantes de Deus na Terra. E aí? E o princípio? Aí ele só vai usar o que ele está dizendo que é o princípio. Recebeu de graça, então de graça você dá. Agora eu pergunto: o papel, as impressoras, as tintas caem do céu, será? Ninguém está pagando isso, gente? Quem que está pagando tudo isso aí? Quem que faz os salões do reino? Quem que ajuda? São as próprias testemunhas de Jeová. Os próprios escravos do corpo governante que fazem isso. Receberam de graça, portanto, deem de graça. Será que os apóstolos seguiram essa orientação? Sim, eles seguiram. Os apóstolos sempre seguiram as orientações de Jesus. Mas agora o falso profeta corpo governante, claro que não. Não é? Claro que não. Sim, eles continuaram seguindo mesmo depois da morte de Jesus. Não pararam. Olha o que ele diz agora. A organização faz o mesmo. Não, a organização não faz o mesmo. A organização mente, distorce, pinça texto. A organização não expulsa demônios. A organização não ressuscita mortos. A organização não faz nada o que Jesus mandou fazer. Em 2018, preste bem atenção nisso agora, o que ele vai dizer. Só em um ano, 2018, só em um ano, 2018, veja o quanto eles gastaram. Aí eu pergunto, uma seita com 8 milhões de adeptos no mundo, em um só ano, eles vão gastar toda essa montalha de dinheiro aí? Você acredita nisso? Você que é testemunha de Jeová, você acredita que isso foi gasto? Veja o número. A organização gastou 214 milhões de dólares para apoiar os viajantes. Olha só, 214 milhões só para apoiar viajantes especiais. E pioneiros especiais. Pioneiros especiais, enfim. Vou voltar aqui. 214. E pioneiros especiais. Os viajantes. 214 milhões de dólares. 214 milhões de dólares. É muito dinheiro, gente. Para apoiar os viajantes, missionários e pioneiros especiais. Além disso, nesse mesmo ano, tínhamos 20.331 betelitas servindo no mundo todo. E todos recebemos uma ajuda financeira. Vocês recebem. Eu pensava que vocês falam tanto de pastor que recebe salário. Vocês recebem também. Que interessante. Ninguém ficou sem o necessário. Além disso, os prédios da organização precisam de manutenção. Os prédios da organização precisam de reformas? Mas por que estão vendendo então tantos salões do reino mundo afora? Uma coisa a se pensar, TJ, não é? É tanto dinheiro que vai, salões sendo vendidos, depois constrói mais, enfim, é um rio de dinheiro que não acaba. Isso tem sido feito. E pense na ajuda humanitária. Ajuda humanitária? O que é uma ajuda humanitária?
porque eles só ajudam entre eles só. Eles não ajudam, uma ajuda humanitária é para todos, mas eles não ajudam ninguém, eles não ajudam quem não é PJ. Numa tragédia, por exemplo, vão ajudar quem? Só os seus, não é? Só os seus, eles não ajudam outras pessoas, só ajudam você. Então essa ajuda humanitária é só para eles, mais ninguém. Muitos irmãos e irmãs trabalham voluntariamente nesse serviço. Sim, trabalham como escravos, realmente. E usam seus próprios recursos para poder ajudar. Sim, dão até do próprio dinheiro, né, do próprio trabalho. A Organização de Jeová também faz sua parte, gastando milhões. Ela não gasta nada, ela só ganha. Ela só ganha e faz cada vez mais dinheiro nesse serviço. As atividades da nossa organização não têm o objetivo de obter lucro. Não tem objetivo de ter lucro? Imagina, como eu já falei da IBSA, eu vou colocar o site aqui também para você dar uma olhada. Ela é um rio de dinheiro, de lucros, vendas de salões, enfim. Agora ela está trabalhando no meio imobiliário, não é? Vendendo o IBSA, não é? Sim, a organização ela ama dinheiro, ela gosta de ganhar dinheiro. Mas sim cumprir a designação que Jesus nos deu. Então tá aí, pessoal, acabou, né, esse pequeno vídeo aí. E tá aí esse sujeito mentindo mais uma vez, como sempre, não é? Escondendo os fatos. Ele sabe da verdade, ele sabe que o dinheiro não só é para ajuda do reino, né? E sim para pagar um monte de processos, um monte de advogados que estão aí tentando defender a organização JW, a empresa JW. Ok? Fiquem com Deus e até mais. Deus abençoe.